gente olha para os nossos resultados de Wells, nós temos também um alto nível de engajamento, porque ali os colaboradores relatam que encontram, de fato, profissionais habilitados e capacitados para poder cuidar de determinada situação e necessidade do colaborador. Para a gente iniciar a recortar o nosso assunto, então a gente vai falar um pouquinho desse paradoxo, que é pensar em um desempenho dentro das organizações, mas o quanto só pensar no desempenho acaba gerando um custo e uma reatividade dentro dos times. Então, nosso cenário principal, que está aqui no próximo slide, é a partir de todas essas mudanças que a gente está vivenciando no mercado de trabalho. A NR1 traz um novo olhar, traz uma necessidade para a gente olhar para como o trabalho está organizado, pensar também que todo grupo que tem uma meta, tem na verdade uma meta maior, que é se permanecer coeso como grupo, e como que a gente consegue trazer isso para dentro das organizações. Os primeiros dados que a gente vai olhar, e hoje o nosso papo, ele é um papo bastante guiado por dados, tá aqui também no próximo slide. A Índia está fazendo aqui uma função maravilhosa de compartilhar esse material para nós. E a gente tem um grande cenário aqui para abrir essa conversa. Então, tem um estudo que é um estudo do Well Hub, mega confiável, especialista, entende muito do dia a dia, da gestão do bem-estar nas empresas. E conversando, né, com muitas organizações, chegaram a essas conclusões aqui. Então, a gente tem que 98% apontam que reter talentos é sim uma das principais prioridades. As pessoas querem que os colaboradores se sintam bem ao trabalhar dentro dessa organização a ponto de querer ficar. E 89% confirmam que os problemas com saúde mental elevaram custos de alguma forma dentro do seu ecossistema de trabalho. Então, reconhecem que tem um impacto financeiro em olhar para essas questões, em não olhar para essas questões também. Por outro lado, a gente tem um cenário de uma atuação bastante reativa. Então, 45% só descobrem um esgotamento quando tem uma autodeclaração do funcionário. Esse funcionário ele vai chegar no RH, vai chegar na liderança e vai contar que algo está acontecendo. E 43% só perceberam essa exaustão por uma observação direta do gestor, mas já quando estava nesse nível de exaustão. Então, a gente tem um momento em que a gente já consegue entender e ter uma consciência da importância desse tema e da gestão da saúde mental dentro das empresas, mas a gente ainda tem uma atuação muito reativa e pouco preventiva. Então, queria chamar aqui no próximo slide a Inês, o Rafa, para comentar um pouquinho desse dado e trazer um pouco dessa complexidade. Por que que é tão complexo e não recomendado, até eu diria, hoje em dia, a gente esperar que as pessoas adoeçam para realizar as iniciativas? E o que é que você observa que seria o mais recomendado nesse cenário? Muito bom. Esses números são bem interessantes para a gente, de fato, ter aí um sobrevoo da operação, né? Seja ela comercial, financeira, administrativa, não importa. Acho que quando a gente pensa do ponto de vista jurídico, né? E aí eu vou me conter para não trazer ainda o ponto de vista do negócio, porque a gente tem ainda espaço para falar mais à frente. Ah, Para o jurídico, o nexo causal, ele precisa ser considerado para qualquer coisa que seja, para eu entrar com uma ação, para eu ser autuado, para eu ser condenado, enfim. O nexo causal, neste caso, ele é o mais latente quando eu não tenho essa rastreabilidade. Então, se eu como empresa não estou mapeando e entendendo que a minha operação ela tem um risco presente, que tem afastado as pessoas, adoecido as pessoas, seja uma meta inatingível que tem sufocado e levado ao estresse crônico, seja a falta de comunicação que tem levado a uma ansiedade crônica, seja uma liderança tóxica que tem feito assédio, seja ele sexual, físico, moral, que tem deixado as pessoas adoecidas, enfim. Se eu não tenho esse olhar estratégico para a minha operação do que acontece nela, muito provavelmente todo o restante do processo ele vai estar contaminado. Então, por mais que eu faça o mapeamento dos riscos psicossociais, ele não vai refletir a realidade da operação. Aqui a gente pode trazer, por exemplo, o princípio da primazia da realidade, que é um princípio do direito do trabalho, mas que a gente consegue tomar de empréstimo para fazer essa leitura.
O que significa dizer também que o meu ex-social ele vai ser transmitido contaminado, porque eu não tenho esse reflexo real da operação. Só nessa cadeia processual a gente consegue observar pelo menos três fases de multa, né, do Ministério do Trabalho e Emprego. Mas, sobretudo, a multa é o menor dos problemas. Porque a multa, eu vou lá, pago, acabou, né? O problema real está se o meu colaborador, ele é afastado pelo INSS, primeiro que a minha folha previdenciária aumenta, né? Segundo, se ele entra com uma ação trabalhista, eu não consigo ter substâncias para fazer uma defesa que mitigue esse custo trabalhista no final das contas por ausência de realidade da operação. Então, todo compliance, todo jurídico, ele tem uma insegurança, né? Então, tudo que acontece daqui para frente, a gente perde o controle jurídico. Então, quando a gente pensa nessa autodeclaração, automaticamente a gente consegue concluir que não há pesquisas, nem quantitativas e nem qualitativas. A gente vai falar disso mais para frente, para que de fato a gente consiga descer um pouco mais na discussão dos negócios. Mas, e aí talvez estejamos falando da realidade de muitas empresas, que é lidar com a superfície, né? Então eu espero que a pessoa ela seja afastada por transtorno de mental, seja ansiedade, depressão, para talvez eu descobrir que lá na minha operação existe um risco presente e eu não estava ciente dele. Então, essa reatividade, primeiro, a gente não está falando ainda dos custos operacionais, que para mim são os mais importantes. A gente vai falar deles mais para frente. Eu estou me restringindo apenas à discussão jurídica, né? Já que a gente está falando de NR1, acho que para a gente superar a discussão da multa, né? Se eu vou ter a aplicabilidade dela ou não, o custo dela na minha operação ou não. O custo dela, como eu já disse, é o menor dos problemas. Porque o passivo trabalhista ele tende a aumentar. Não sei se alguém aqui no chat também é advogado. Eu sou especialista em direito do trabalho e processo do trabalho. Eu não atuo como advogado trabalhista, mas o que me importa é a matéria trabalhista. Porém, advogado trabalhista é aquele bicho assim: olha, essa empresa, as pessoas estão sendo afastadas por risco psicossocial. De uma ação trabalhista, esse advogado faz 15 ações trabalhistas de uma vez só. O que pode ensejar uma ação civil pública do Ministério do Trabalho e Emprego. E aí, quando há uma ação civil pública coletiva, a gente muda o patamar da discussão, porque aí pode ser que na casa de milhões. Então, o problema maior se concentra no volume, né? Então, se eu não tenho a clareza da minha operação, tudo isso está em xeque, tudo isso pode ser colocado em xeque. Então, o nosso compliance, ele ainda atua também de maneira reativa, infelizmente. Porque o direito do trabalho é uma grande barganha. A gente chega na audiência, ela dura 5 minutos, tem acordo ou não tem acordo, quanto é o acordo. É assim que funciona. A matéria do direito ela é pouco discutida. E aí esse reflexo da operação versus a execução do direito do processo do trabalho nos torna míopes. A gente prefere não olhar o problema e agir pela reação, né? Então esse é um problema que a gente precisa enxergar melhor, porque já tá posto, né? Os números aqui nos mostram isso. Nossa, eu amei, Rafa, essa visão aí de tudo que está no jogo, né? Na verdade. Ah. E a É, multa, de fato, é o menor dos problemas, né, Inês? Super isso. aprofundado. Eu acho que vai trazendo também o quanto cada vez mais a saúde mental é um assunto transversal dentro da organização. Eu queria aproveitar também para comentar que, gente, estamos adentrando aqui na complexidade do assunto. Temos dois super especialistas, a gente quer que vocês aproveitem eles ao máximo, então estamos com vocês aqui no chat. Dúvidas, comentários, por favor, nos enviem. Eu queria pedir para a Inês comentar um pouquinho. A Inês é a nossa pessoa que está no dia a dia das empresas, então entende um pouco dessa relação liderança, colaborador, diretoria, RH. E às vezes a gente percebe que tem uma forma diferente do olhar que a liderança tem e que o colaborador. Então, às vezes a liderança ela pensa, já estou fazendo bastante, já estou com várias ações, acho que está bem coberta essa questão da saúde mental. E os colaboradores, por outro lado, têm uma visão de a liderança não está me entendendo, não consegue saber qual que é a minha demanda, não atende a minha necessidade. Por que que isso acontece ainda? Ô, Laís, eu acho que esse resultado aqui, né? Quase a maioria das lideranças
achando que está tudo bem, e claramente a minoria dos funcionários não compartilhando essa opinião, essa visão. Esse dado deveria tirar o sono de qualquer gestor líder de RH, né? E depois vocês fazem uma meditação na plataforma, mas eu fiquei muito assustada vendo essa diferença, porque pensem comigo, como podemos estar olhando para a mesma empresa, para a mesma rotina e enxergando realidades tão drasticamente opostas? Onde foi que o sinal se perdeu aqui? E eu gosto muito desse dado aqui também, porque ele até traz uma certa explicação porque a gente é tão reativa em vez de proativo. Às vezes não é falta de interesse, não é falta de envolvimento, mas sim, eu sou psicóloga, né? Eu estudei muito na área de neurociência também, então gosto muito de explicar os comportamentos, né? As realidades, olhando para os bastidores. Então, eu aqui vejo um mecanismo psicológico clássico. Quando uma empresa não oferece canais de cuidado adequados e estruturados, não tem os dados, não tem esse monitoramento, né? Os líderes ficam sem saber o que está acontecendo de fato, também sem recursos de apoio para direcionar os funcionários que não estão bem, né, que não acham o bem-estar deles cuidado de uma forma adequada, podem se encaminhar, né, ser encaminhados. Então, o que acontece em seguida? Ocorre um fenômeno chamado projeção, né? Na psicologia a gente fala muito sobre isso. O líder parte da realidade dele, né? Blindado por privilégios, muitas vezes, né? De cargo, maior autonomia, melhor remuneração. Ele avalia o ambiente a partir do seu próprio bem-estar. E o que acontece? A gente não enxerga, não, né? Se eu estou bem, se eu aguento o meu ritmo, se para mim fecha a conta, para a minha equipe também deve. Isso é muito perigoso, né? Porque o esgotamento do time assim passa a acontecer em silêncio debaixo da nariz da liderança, que genuinamente, né, de verdade, acredita que está tudo bem. Eu vejo isso muito acontecendo nas empresas. E ali acontece que as pessoas adoecem e o líder, muitas vezes, só no momento da pessoa ter que se afastar ou relatar, denunciar um risco, né, grave, estar ciente do que está acontecendo. É, o que a líder poderia fazer para diminuir, né, esse abismo, né, de perspectivas é, sem dúvida nenhuma, a escuta e a criação de espaços psicologicamente seguros, né? Porque o que falta aqui é a troca de informações, a troca, a abertura, né? Além dos dados de programas estruturados. Então, quando a gente tem um ambiente psicologicamente seguro, o funcionário não está com medo de dizer eu não estou dando conta, né? Isso tudo é demais para mim, eu preciso ajuda, sem medo de retaliação, julgamentos, demissões até, né? Então, quando o líder treina, né, essas habilidades, escuta, criação de ambientes seguros, ele pode diminuir um pouco essa discrepância, né, entre a perspectiva dele, que está tudo bem, e a perspectiva real, né? E quando a gente escuta, muitas vezes a gente precisa tomar cuidado para não escutar para responder. O líder muitas vezes quer resolver já, né? O que falta aqui? Ah, falta alguém, tá bom, vou. Não, espera um pouco e só escuta para entender qual é mesmo a situação, né? O que as suas funcionários precisam. E também acho que é importante aqui, quando a gente olha para o bem-estar, a gente sabe disso bem, né? Aqui reunidos os maiores especialistas, Laís e Rafa, não tem uma receita de bolo, nem para toda pessoa, cada pessoa, nem para toda empresa, né? Cada empresa, cada realidade diferente. Então, precisamos sempre ter um cuidado personalizado, né? Aqui no Wells a gente faz isso muito, né? É, monitora, levanta os dados, as informações para entender qual é a situação, quais são as necessidades, quais são os apoios que de fato fazem uma diferença, né, para a realidade dos funcionários. Então, o líder também precisa adotar este estilo de gerenciar a equipe baseado em dados, em informações reais, não baseado em conclusões, em opiniões
e em achados próprios, né? Então, eu sei que liderar em tempos tão complexos como hoje, né, é, requer não ter todas as respostas, requer mais coletar informações, coletar dados, se conectar mais, ouvir mais e ter a coragem também de fazer as perguntas certas, né, para garantir que os canais adequados para ouvir trazem as respostas reais também, os cuidados, os apoios que a gente oferece dentro da empresa. Então, acho que é uma questão, obviamente, de programa estruturado, de dados, né, objetivos levantados, mas também de comportamentos da liderança, né, de abertura, de diálogo, de escuta entre eles e o time, né, e os membros do time. Perfeito. Acho que a gente vai chegando num ponto, né, do quanto essas mudanças elas precisam ser vividas na cultura mesmo, na essência da organização desse trabalho. E a gente vai passar para um capítulo agora que a gente vai falar um pouquinho de dados clínicos. Aqui eu queria já puxar um gancho, eu quero muito ouvir o comentário de vocês sobre isso. Eu sei que muitas lideranças têm aquela dúvida assim. Mas se o meu colaborador ele não adoeceu, não tá a ansiedade que ele sente, o desânimo que ele sente, não tem a ver com o trabalho, não fui eu que causei. Por que que eu tenho que cuidar disso? E acho que a gente vem descobrindo, né, na nossa experiência, o quanto independente da causa do adoecimento, se esse colaborador ele chega adoecido para o ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho precisa encaminhar isso de alguma forma. Não é que a liderança precisa ser um psicólogo, não é que a liderança precisa ser um médico, mas ela precisa ter recursos para conseguir dar esse suporte estruturado. Então, eu queria trazer aqui um dado que é das pessoas que nós ouvimos. Então, o que a gente vai trazer na sequência aqui é um aprendizado que a gente teve ao longo de anos com toda a população que utiliza o ELS. É um público com perfil corporativo, que acho que ajuda a demonstrar um pouco também aquelas dúvidas, aquelas questões complexas que a gente vê acontecendo na empresa e às vezes gera aquela insegurança. Não é possível que isso só aconteça aqui. Então, vamos entender o que acontece em larga escala quando as pessoas estão utilizando um programa de saúde mental que oferece esse suporte estruturado? Então, o que a gente viu aqui em três dimensões que a gente acompanhou e avaliou é uma melhora significativa de 58% em sinais de risco de ansiedade, uma melhora significativa em 56% nos sinais de depressão e um aumento, uma melhora ali no índice global de bem-estar, que a gente também já comenta um pouco mais no detalhe. Mas eu queria aproveitar para abrir aqui para a Inês, para o Rafa também. Eu quero ouvir vocês, saber o que vocês pensam sobre isso. Por que que um programa de bem-estar estruturado, implementado dentro da organização, mesmo que parte dessas pessoas aqui não tivessem, né, um adoecimento que foi causado pelo trabalho, que iniciou no trabalho, porque mesmo assim tem um impacto tão grande e ajuda as pessoas a se sentirem melhor? Posso começar. Concordo demais com a Inês. Acho que, de fato, quando a gente pensa na nossa operação, o que que dela eu consigo extrair de bem-estar? E aí, acho que essa discussão, se a pessoa já estava ou não adoecida, é um pouco do que veio primeiro, né? O ovo, a galinha. É um pouco disso, no final das contas. Porque se a gente observar que nós somos o país mais ansioso do mundo, o segundo mais esgotado e o quarto mais estressado, e a liderança, ela também lidera esse topo de adoecimento. O problema ele é de fato estrutural e a gente vai ter que lidar em relação a isso de maneira estratégica, né? Se a gente pega inclusive discussões jurídicas, a obrigatoriedade de promover um ambiente que de fato não adoece as pessoas já estava posto muito antes da NR1, inclusive, das NRs. Se a gente pega a Constituição Federal, artigo 5º, se a gente pega o Código Civil 927, que fala da responsabilidade, que ela é objetiva. Se a gente pega a OIT 155, que é ratificada pelo Brasil, a OIT é a Organização Internacional do Trabalho, lá já estava contida a palavra saúde mental de maneira expressa. NR17, NR7, NR1, enfim, a gente já tem um arcabouço jurídico que nos coloca como, poxa, se eu tenho uma empresa, eu preciso construir condições mínimas
ambientais, estruturais, relacionais, para que as pessoas não adoeçam. Então, independentemente se a pessoa ela chega ou não adoecida, eu tenho a responsabilidade objetiva de não agravar esse adoecimento ou torná-la adoecida, né? Então, acho que aqui é um ponto de partida para a gente pensar que não importa se o ovo ou a galinha veio primeiro, a gente precisa lidar com a questão Perfeito. de maneira estratégica quando a gente pensa em negócios, né? Porque se não é o custo do bem-estar, é o custo que eu tenho em não promover o bem-estar. Se a gente pegar, por exemplo, as novas gerações, que até o final de 2030 vai ocupar 30% do mercado de trabalho, em todos os relatórios ela aponta como o primeiro grupo mais adoecido. E não tem como eu desver essa realidade, essa tendência, esse comportamento. Eu, enquanto empresa, vou precisar contratar novas gerações. Não tem como fugir. 30% do mercado vão ser novas gerações até 2030. Então, se eu olho para comportamento, a gente sabe que salário e bem-estar está na mesma proporção. Tem lá no panorama do El Hub esse dado, né? 86% das pessoas dizem que bem-estar e salário são igualmente importantes na tomada de decisão. Mas só 17% concorda que o ambiente em que estão promove bem-estar e 85% dizem que sairiam para uma empresa que promove. E isso conversa com outros relatórios. A gente pega, por exemplo, o Great Big Up, que são mulheres líderes deixando seus ambientes em busca de ambiente saudável, pertencimento, igualdade, de fato, diversidade e inclusão, a gente consegue pegar, poxa, quanto custa uma executiva mulher sair da minha empresa de maneira objetiva? R$ 300 mil mínimo para a reposição dessa cadeira. Mas a gente não está calculando as pessoas que vão atrás, a gente não está calculando o custo da marca empregadora, a gente não está colocando na variável outros dados. Então, quando a gente pensa em bem-estar, qual é o custo em não promover o bem-estar? Isso que a gente ainda nem falou de indicadores mais objetivos, né? Que a gente vai falar mais pra frente. Então, independentemente, Laís, eu percebo que se a gente está olhando para tendência, comportamento do meu setor, do meu mercado, enquanto economia, enquanto serviço, enquanto tecnologia, enquanto inteligência artificial, se eu estou discutindo o quanto que eu tenho de economia no meu processo, na minha operação ao implementar a inteligência artificial, eu também preciso discutir o quanto eu vou reduzir na minha folha em implementar a ação de bem-estar. Então, acho que a discussão ela também tem que ser estratégica e não de maneira isolada, sazonal. Então, essas campanhas são super importantes para conscientização, né? Janeiro branco, setembro amarelo, outubro azul, mas talvez a gente precise tornar um processo único, um projeto que a gente consiga medir para a gente de fato ter esses dados. Eu sei que a gente vai falar um pouco disso, mas acho que Boa. esse é um ponto de partida, tá? Eu ia só Nossa, fazer um comentário aqui antes de passar a palavra para a Inês. A gente está fazendo um estudo agora sobre a inteligência artificial e os especialistas eles estão comentando que nos ambientes onde já existia uma insegurança com essa liderança, o uso da IA vai ser bastante prejudicado, porque para confiar na ferramenta, eu preciso confiar na minha liderança primeiro, né? Então acho que vai bastante nessa linha. perfeito. Eu adorei essas considerações, Rafa, porque deixam muito claro, né? Cuidar do bem-estar, não um EAP, não é um aplicativo e acompanhar os downloads, é muito além, né? A gente tem que olhar para todos os pilares. Mas eu quero voltar um pouquinho para esses dados aqui, porque eu fiquei emocionada, gente. Primeiro, uma amostra de 162 mil, né, que eram pessoas. Na minha época de pesquisa, e o que a gente vê como evidências científicas, a gente olha para amostras de 50, 20, 50, 100 pessoas, né? Isso já é significativa. Então, 162 mil pessoas é uma amostra muito representativa, né? Para o mercado, para o trabalhador, né? No mercado de trabalho aqui no Brasil. E também eu acho incrível essas porcentagens, porque eu comparei eles com o que a gente vê, né, como resultado, como impacto clínico, como eficiência clínica nos programas mais tradicionais. E eu consultei uma meta-análise de uma intervenção baseada na terapia cognitivo-comportamental também, que acompanhava as pessoas com sintomas de ansiedade, depressão, em ambulatórios, né, presenciais. Então, uma intervenção muito mais intensa, né?
e eles geralmente relatam diminuições ou reduções aqui entre 40% e 50%. Então, a gente superou com um programa 100% digital, escalável e perto da realidade, né, corporativo, um ambulatório presencial, um ambulatório clínico, né? E como isso é possível? E eu acho que aí eu volto para o ponto, para as considerações do Rafa, né? Cuidar, olhando para o bem-estar. A gente não pode só, como eu falei, olhar os downloads de um aplicativo, os minutos de meditação, algum questionário superficial, né? Esses dados aqui mostram, né, que funciona quando a gente abre o olhar e pensa num ecossistema, né? Um ecossistema que está integrado também na realidade dentro da empresa. Isso vai nos trazer aí a ser igual ou até mais eficiente do que um ambulatório clínico. Então, acho que isso é um grande diferencial estratégico desse modelo do Wells que a gente tem hoje, né? Eu chamaria de verdadeiro pulo de gato, né? Porque em uma clínica tradicional, o paciente precisa passar por uma jornada exaustiva sozinho, né? Até você ir naquele ambulatório clínico, você já tá mal, né? Você já passou por uma história longa de sofrimento, né? Você precisava romper preconceito também, tem um estigma, né, com respeito à saúde mental que impede muitas vezes as pessoas procurarem ajuda profissional, né? Pior quando é presencial, é muito mais exposto, né? Então, acho que nosso grande vantagem aqui de um programa estruturado online, trazendo esses resultados, é que a gente capta as pessoas antes de estar tão mal para precisar ir num ambulatório presencial, posto de saúde, enfim, estar lá no colapso, né? E a gente sabe quando a pessoa nem está tão mal, mas estressada, preocupada com coisas além das óbvias, como ansiedade e depressão, pode ser com as finanças, pode ser com os relacionamentos, né? Isso impacta diretamente a performance, né? O desempenho, a produtividade da pessoa, o foco, a concentração, o sono, enfim, tudo está conectado, né? Então, quando a gente vê esses resultados, essas reduções, a gente também sabe que reduzimos de uma forma preventiva de muitas pessoas as sintomas de ansiedade e depressão, que depois, sem esse apoio, sem esse cuidado, poderiam ter desenvolvido uma depressão grave, né? Um transtorno de ansiedade que requer um afastamento do trabalho, que custa muito mais tanto para a pessoa quanto para a empresa. Então, acho que por um lado, muito satisfatório do meu lado, obviamente, né? O time clínico está muito feliz com esses resultados, vendo que nossa solução de fato gera um impacto clínico significativo, mas também é muito satisfatório saber que a gente alcança com esse impacto não só as pessoas que já estão clinicamente diagnosticados e doentes, mas também as pessoas que estão precisando de um cuidado preventivo para não chegar lá, para não virar mais um caso de afastamento. Isso me deixa super contente aqui. Muito obrigada, Laís, por compartilhar esse dado maravilhoso. Ah, maravilhoso, gente. Eu acho que nos comentários de vocês dois, vem trazendo um achado que é um achado da ciência, dos estudiosos, pesquisadores, do quanto a empresa ela pode sim ser um fator protetivo para a saúde das pessoas, ter esse potencial de promover o bem-estar. E até um dado que já é bastante conhecido, né, nesse meio das ciências, é o quanto o desemprego pode ser um fator de risco, ou seja, o trabalho, o ambiente de trabalho tem uma função importantíssima na criação de sentido, na socialização, nessa organização da identidade, a gente vê isso bastante. Agora eu queria navegar com vocês por dois lados. O primeiro é o lado dos adoecimentos mais críticos e complexos. Eu acho que é uma dúvida também das pessoas que estão construindo programas de bem-estar dentro da empresa, né? O que que eu vou fazer no dia que aparecer um caso grave? O que que eu vou fazer no dia que aparecer uma crise? E a gente viu também que o programa de bem-estar, ele tem o potencial aqui, né, de diminuir o nível de risco em 76%, mesmo nessas pessoas com casos mais complexos,
E as pessoas que estavam ali sendo acompanhadas pelo programa, somente 4% teve um risco residual. Isso é muito importante, porque a gente começa a falar um pouquinho de casos crônicos também, das pessoas que trazem adoecimentos de saúde mental, que acompanham elas durante toda uma trajetória de vida, né? E a empresa, muitas vezes, o RH, a liderança, a área médica, vai ter que lidar com isso. Então, o que que vocês veem? Sobre a importância e o quanto o programa de bem-estar estruturado pode apoiar também nesses casos mais graves. Quer começar, Rafa? Pode ser. Acho que eu penso que ter políticas claras de bem-estar e, portanto, construir essa cultura de bem-estar vai nos trazer essa política, serve como ferramentas para a gente saber qual é o protocolo, o que que a gente faz nesses casos, né? E quando a empresa ela não tem isso claro, muito provavelmente a gente ainda agrava a situação que já é crítica, né? Então, a gente está falando, por exemplo, das lideranças. A gente sabe também que as lideranças, elas estão adoecidas, né? Tem relatórios que apontam aí que ela é o quarto grupo mais adoecido. A gente tem Uhum. gerações, né? As novas gerações, atividades manuais e repetitivas, que são ali as operacionais. Aí vem gênero e liderança em quarto lugar. Então, treinar e capacitar as lideranças para também identificar é super importante para de fato a gente ter ali um dado qualitativo em tempo real e trabalhar ali em coletivo ao RH, né? Às vezes o RH quase sempre não tem braço para fazer essa pesquisa qualitativa, que é super importante, inclusive, para engrossar o caldo da segurança psicológica. Se a gente pensar a segurança psicológica como um grande caldeirão e as ações vão engrossando, gerar confiança no time é importante para descontaminar o dado. E esse dado ele só é descontaminado na medida que a confiança do time aumenta. E eu preciso estar presente na pesquisa qualitativa. Mas as nossas lideranças estando adoecidas, elas não conseguem reconhecer o adoecimento, e aí a gente volta àquele dado lá do começo, de eu só descobrir quando a pessoa me traz o adoecimento, né? Então, ter política clara de bem-estar é importante para a gente ter esses protocolos, especialmente em casos mais graves. Quando eu falo cultura de bem-estar, a gente pode pensar em três fases: iniciante, intermediário e avançado. Fica parecendo que com a chegada da NR1 que veio esse assombramento da compulsoriedade, da obrigatoriedade. Então, da noite para o dia, eu preciso agora me ver como cultura de bem-estar. Mas quanto me custa, talvez, estruturar isso do zero? Parece que é um custo elevado, mas a gente pode pensar em fase, poxa, eu não tenho nada, então eu sou iniciante. Do iniciante, o que que eu posso construir? Então, pensar a cultura de bem-estar como de fato iniciante, intermediário e avançado é importante para a gente dar os primeiros passos. E sem dúvida, ô Laís, olhar para os casos com política facilita o time de liderança, o time de RH, os pares, porque de fato a gente não foi treinado a saber gerir e nomear as nossas emoções. A gente não foi, como a Inês trouxe, o tema ainda tem estigma, tem preconceito, tem tabu. Então, falar de ansiedade e depressão ainda pode parecer, poxa, eu não posso falar disso porque eu nem sei falar sobre isso, eu nem sei nomear isso dentro da minha casa. Imagina dentro dos times. Se a gente pega gênero, mais uma vez, que é um dos grupos mais afetados, se a gente pega o dado do INSS, a gente sabe que mulheres é o que mais se afastaram, né, nos últimos anos. A síndrome da impostora já é muito presente. Então, eu vou dizer que eu estou depressiva ou em estágios depressivos. Eu já tenho o menor salário, a minha voz ela já não é ouvida e respeitada. E ainda vou trazer mais essa condição psíquica para dentro da discussão. Pode ser que eu tenha menos tarefas, menos atribuições, que a minha voz seja menos ouvida, o que vai me gerar mais síndrome da impostora, o que vai me gerar mais desgaste e, portanto, mais afastamento. Então, é de fato complexo. E se a gente não tem essa política clara de como a gente encara o problema, de como a gente direciona, de como a gente acolhe, de como a gente resolve, a gente fica mais afastado possível dessa cultura de bem-estar. Então, eu enxergo desta maneira que, de fato, a gente vai precisar incorporar de maneira mais institucional. O que que você pensa, Inês? Nossa, eu gostei que você levantou esse ponto, Rafa, de mulheres se estão afastando mais,
Porque muitas vezes eu estou escutando coisas como, ah, são mais sensíveis, emocionalmente mais inestáveis, né? Eu acho que você já abordou muito bem que isso não é o caso. O caso é que mulher, infelizmente, tem muito mais histórico de violência, até, né, na infância, na adolescência, então já carrega um peso emocional muito maior. Tem barreiras, né, dentro do mercado que você mencionou também, e tem uma sobrecarga constante, porque muitas vezes a mulher quem tem que equilibrar todos os pratos de cuidados em casa, de cuidados remunerados, não remunerados, né? Então, é o ambiente, né, que gera essa vulnerabilidade das mulheres e da necessidade também para olhar para isso. Eu vou voltar um pouco para os casos graves aqui, porque eu acho essa redução não apenas muito relevante, porque ela reduz custo, né, diretamente, porque esses casos muito provavelmente viram afastamentos ou geram bastante custo médico, né? Então, reduzir esse sofrimento extremo é um alívio não só para a pessoa, né? Também porque quando a pessoa está com uma depressão severa, um burnout agudo, né, ela não lida com um problema isolado. Esse sofrimento transporta, né, como o Rafa já ilustrou muito bem. E é exatamente por isso que as intervenções isoladas do mercado, que eu vejo, né, como oferecer apenas um aplicativo aí de suporte pontual, né, poucos números, assim, três, quatro sessões de terapia, costumam falhar nesses cenários mais graves, mais complexos, né? Porque eles deixam lacunas por onde o paciente grave escorrega, porque, como eu falei, né, o problema não é só um foco que a gente tem que adotar aqui. Então, esse controle severo do sucesso, e o sucesso na estabilização, né, de, quanto era aqui, 40 e quase 42% dos pacientes, né, mais graves, só acontece porque o ecossistema que a gente tem aqui no Wells e o Well Hub junto, né, atua como uma forma unificada nos 5 eixos do bem-estar, que eu mencionei um pouquinho já também hoje, né? A gente olha para o mental, para o emocional, a gente precisa olhar para o físico, para o social, para o financeiro e para o ocupacional também. Principalmente quando a gente fala sobre as mulheres, né? Que estão com cargas aqui muito adicionais, várias cargas adicionais impactando todos esses pilares. E aqui do lado, né, da cientista, posso falar também que sabemos, né, que corpo e mente está numa conexão bilateral, né? Quando eu não estou bem fisicamente, minha emoção também está inestável. Quando eu não estou bem emocionalmente, meu corpo também sofre, né? Eu não durmo bem. Então a gente precisa sempre olhar, principalmente com esses casos mais críticos, para o todo, para a realidade, né, profissional, para a realidade pessoal, e lá considerar todos os aspectos, porque alguém pode estar ansiosa porque está super endividado, né? Porque, olha, oi, Tigrinho, oi, Beth, né? Oi, apostas. É um tema muito quente atualmente, né? Durante a Copa. Tem muitas pessoas que ficam mal mentalmente e emocionalmente porque apostaram demais, perderam um monte de dinheiro, não conseguem mais dormir, estão mentindo para os familiares, estão minando aí os relacionamentos. E nesses casos aí tão complexos, não basta só olhar para a respiração e pedir para a pessoa, né, acalmar e não ficar tão ansiosa. A gente tem que aí olhar para as raízes e oferecer esse apoio, né, integrado que a gente tem, por sorte, junto com o El Hub também, e reestruturar, literalmente, né, aí o estilo de vida, a realidade e a navegação da pessoa através das tarefas, né, e responsabilidades que a gente tem na vida adulta. A vida adulta não é fácil, nunca foi, e o apoio, principalmente desses casos, precisa ser sempre multidisciplinar. Laís, vou deixar de volta para você. Maravilhosa. Eu queria aproveitar que você já está com o microfone aberto e furar um pouquinho o roteiro, que agora na sequência a gente vai ver alguns dados que são sobre bem-estar. Então a gente teve ótimos resultados também na parte, né, de disposição, aumentar o interesse desse time, reflete bastante na produtividade, na sensação de bem-estar no dia a dia mesmo. A gente vê uma consistência muito grande nesses dados. E a gente sabe que dentro das empresas, inclusive quem está aqui com a gente hoje,
são essas pessoas que estão construindo, estruturando áreas de bem-estar, estruturando programas, iniciativas, e às vezes é tão difícil chegar nesse resultado. Então, eu queria te perguntar, Inês, qual você acha que é o segredo especial ali, o tempero do Wells? O que que a gente está fazendo que está dando certo que a gente pode também compartilhar com o pessoal que está nos ouvindo aqui hoje? Adorei, adorei essa surpresa aqui. É, eu quero, de novo, né, ir um pouco para os bastidores primeiro. Quando vocês vêm ali, acordar com energia, né? Acordar bem, descansado. Colocando ênfase no que eu acabei de falar, né, sobre olhar para o todo, né? Porque a gente não acorda bem, muitas vezes? Porque a gente fica no celular, né? À noite, em vez de dormir, a gente fica umas 3, 4 horas rodando feeds. Então, às vezes nem é a ansiedade que nos deixa aqui não dormir, às vezes é o estilo de vida, são alguns hábitos também. E eu acho que no Wells a gente olha exatamente muito para isso, né? Para como a pessoa estrutura o dia a dia. A gente tem a terapia cognitivo-comportamental como abordagem principal, que favorece, né? Exatamente isso, de olhar, de empoderar a pessoa a fazer essas mudanças que impactam diretamente em mudanças de estilo de vida, de alimentação também, de atividade física, que impacta diretamente o emocional. Quando você é sedentário, a probabilidade de você ter insônia é muito maior. Quando você está tomando muito refrigerante o tempo inteiro, obviamente que você não vai dormir à noite, né? Então, nossos terapeutas, nossas psicólogas na plataforma, eles estão todos especializados e treinados e sensibilizados, né? Para olhar não só para a emoção isoladamente, senão para o todo. E eu acho que a plataforma, além da terapia, né, também tem muitos conteúdos que incentivam um bem-estar maior, porque a gente não só quer não ter sintomas de depressão, de ansiedade, como você vê aqui, né? A gente tem muitas pessoas que aumentaram o interesse, assim, a disposição. E aqui a gente não está falando do -10 a 0, né? Vou zerar os meus sintomas. A gente está olhando para o trecho de 0 a 10. Porque a gente não só quer sobreviver e não estar doente. Aqui vou trazer a definição maravilhosa, né, de saúde mental da OMS, que fala que ter saúde mental significa muitas coisas, entre outras, conseguir lidar com o estresse, contribuir para a sua comunidade, ser produtivo, conseguir estabelecer relacionamentos saudáveis. Então, para isso, você precisa acordar bem com energia, você precisa estar disposto, você precisa ter interesse. Eu acho que todo esse cuidado preventivo que a gente tem, né? Não só olhando para quem está doente, obviamente a gente precisa, né, fazer isso com muito cuidado também, mas a gente, acho que no Wells, isso é o diferencial grande aqui, olha para quem encarando simplesmente a vida, né? Porque a vida traz estresse, a vida traz desafio emocional, a vida traz imprevistos, mudanças que são às vezes difíceis para lidar. Faz parte não estar bem em alguns dias, de não ser produtivo em outros. Então, acho que aqui na plataforma, no nosso programa, tem tudo, né? Para a pessoa também é, conseguir ficar vivendo melhor, de uma forma mais leve, né? De uma forma mais conectado e não só não estar deprimido, só, né? Entre aspas, deprimido e ansioso. Acho que isso é nosso grande diferencial aqui, Laís. Vou chamar o Rafa também para comentar um pouquinho. Que diferença faz um time que está 41% mais revigorado? Que diferença faz esse aumento do interesse? O engajamento ele é importante também para a organização, para o bem-estar? Qual que é a sua opinião aqui? Nossa, sem sombra de dúvida nenhuma, né? Ficaria horas ouvindo a Inês, mas eu vou pegar bastante do que ela trouxe, né? Se de fato eu não acordo bem disposto, eu não vou entregar o que eu de fato tenho de potencial cognitivo, né? Para poder executar uma tarefa, pensar, inovar, criticar, sugerir, rever, que é tudo que a gente faz, independentemente da minha atribuição. Se ela é mais relacional, muito provavelmente a minha reunião ela não vai atingir o ponto ótimo de atenção para converter aquele cliente no final das contas. Se é um relatório, muito provavelmente eu vou fazer um relatório contaminado que eu não vou conseguir chegar num insight que vai mudar o ponteiro do negócio. Mas quando a gente ainda fala de engajamento,
ainda é uma métrica subjetiva, porque os RHs ainda não aprenderam a traquear engajamento versus resultado efetivo. É um pouco parecido com a discussão do T&D, né? Que ainda os indicadores, infelizmente, é a taxa de presença. Mas eu ter ido ao treinamento ou não ido, não quer dizer nada. Eu posso ter ido e não ouvido nada, né? Eu posso estar em presenteísmo, tela azul. Então, traquear engajamento é super importante. E esses dados são ótimos para a gente poder fazer vários cliques neles. Então, quando eu penso em como essa taxa de fato muda a minha cultura e comprova o valor do investimento, a gente consegue fazer contas de padarias básicas, né? Qual é o meu custo na minha folha hoje, né? Então vai lá no seu departamento pessoal e fala, olha, quanto está custando a folha? Vai lá no financeiro e pega quanto que tá o faturamento bruto para a gente fazer ali uma conta e entender quanto que tá o custo hoje operacional, porque se a gente perseguir custo, redução do custo, a gente já consegue comprovar o ROI do bem-estar. Então, entender o quanto estava o absenteísmo, quanto que estava o turnover, quanto que estava o passivo trabalhista, quanto que estava a minha FAP, a minha RAT, né, que é a alíquota proporcional a afastamentos, que vem para minha custa para o meu custo previdenciário. Aqui são contas objetivas, básicas, que a gente consegue entender o quanto de fato as pessoas que estiveram no programa de bem-estar do Wells, por exemplo, que aumentaram ali o acordar revigorado, o interesse e disposição, o quanto isso hoje efetivamente já diminui o meu custo com plano de saúde, com absenteísmo, com tudo isso que a gente já disse. Tem uma outra problemática. Eu, RH, não sou dos números, né? Tem muitos RHs que dizem isso. A gente não precisa ser um analista de dados, um data science, uma pessoa específica de dados, mas a gente precisa manipular e aprender a manipular esse dado, saber pedir, né? Poxa, eu quero entender isso, né? Então é fazer nesses cliques, chegar na causa raiz para fazer comparações, e comparações que de fato, banana com banana, maçã com maçã. Eu acho que esse é o ponto, né? Então, eu posso aproveitar uma pessoa do meu time que é muito boa com dados, eu posso ir lá no time de BI e pedir, poxa, me ajuda com esse relatório, eu RH, às vezes a gente tá falando de RH, que o analista de RH é tudo, né? Ele é o gerente, ele é o TI dele, é o business partner, e isso acontece muito, né? Então, às vezes, de fato, ele fica sem essas mãos para fazer essas análises. Mas, sem sombra de dúvida, a gente precisa descer essas camadas de análises para poder medir de volta a produtividade. E aí a gente consegue chegar nessa discussão. Mas a produtividade, eu entendo que ela é um dado secundário aos objetivos. Uma vez que eu diminuo o custo da minha folha, eu começo a fazer ali comparações e testes para ver, poxa, então o quanto disso fez com que o meu time destravasse, por exemplo, um projeto que estava engavetado há um ano porque a gente não tinha braço, mas não mudou o time e a gente desgavetou esse projeto. Ah, então esse time se tornou mais produtivo, mais questionador, mais disposto a fazer as coisas acontecerem. E aí a gente volta para a qualitativa, que é aquilo que a gente comentou. Esse dado ele tem que ser qualitativo e a gente precisa cruzar o quant com o quali para a gente chegar numa resposta que enderece ali retorno do investimento. Então é por aqui que a gente vai caminhar. Muito bom. Ai, gente, é maravilhoso ouvir vocês, com certeza. A gente está se encaminhando para os momentos finais. Nós vamos compartilhar todos esses dados que mostramos aqui hoje. Nesse slide seguinte, a Angel vai mostrar, vai aparecer um QR Code. Aqui vocês podem acessar esse material. Isso aqui é super importante para quem está iniciando um programa de saúde. Compartilha isso com a sua liderança, usa isso ali no seu discurso, né, para poder defender a importância de tudo isso. E o que eu vou pedir agora são as palavras finais do Rafa e da Inês, com uma dica aí, o que vocês acham que é o mais importante para quem vai sair aqui da nossa reunião, do nosso webinar e colocar essas ideias em prática, o que que não dá para começar sem. Que peso! Eu vou voltar para a liderança, porque eu sei que muitos aqui são gestores, líderes, né? E por aqui no Well Hub e no Wells, a gente fala cada um de nós é líder, né? De alguma forma. E eu acho que muitas vezes a gente já olha para o fora, né? O que precisamos mudar é muito importante, né? Olhar para a estrutura, olhar para o ambiente de trabalho, mas às vezes a gente esquece de que primeiro a gente precisa arrumar a nossa própria casa, né? Como a gente fala, né? Muitas vezes a gente
Eu vejo gestores de RH, líderes de RH muito exaustos, como o Rafa falou, né? Porque é uma sobrecarga muito constante e comum. Agora com a NR1 ainda, né? Tem muitas coisas no prato do RH. Então, mais do que nunca, eu queria incentivar aqui de colocar a máscara de oxigênio primeiro em vocês, porque vocês têm que estar bem, vocês vão funcionar melhor, literalmente, né? Trazendo um pouco de neurociência para fechar aqui, vocês vão funcionar melhor quando vocês não estão no estado de sobrevivência contínuo. A gente está muitas vezes no autopiloto, só funcionando, só sobrevivendo. Desse jeito, a gente não enxerga as coisas muito bem, a gente toma decisões mais baseadas em emoções, né? E a gente também consegue ouvir menos o outro, ser menos empático, né? Porque você não tem o recurso. Então, para fechar aqui, eu quero relembrar: para mudar a cultura, para mudar a estrutura, para cuidar melhor, né, do bem-estar com todas as camadas que a gente abordou aqui, né, Rafael e você, Laís, a gente precisa primeiro se cuidar, primeiro olhar para nós mesmos e daí partimos com os recursos necessários, né, para criar, construir esse ambiente que não só cumpre leis, né, que não só olha para a compliance, mas olha para o impacto prolongado e sustentável, né, que esse cuidado tem tanto para o indivíduo quanto para a empresa como um todo. Uau, muito bom. Concordo. E aí, como a Inês trouxe esse olhar, né, mas eu me curar para de fato eu promover o ambiente de bem-estar, eu penso que poderia trazer dados, né, de fato ter um sobrevoo da operação, mas acho que descer mais, encontrar o que significa esse dado, talvez a gente chegue na escuta que ela é ativa mesmo, né? O Fórum Econômico trouxe essa habilidade para a gente poder desenvolver até 2030. Mas quando a gente pensa na psicanálise, por exemplo, a psicanálise é a cura a partir da escuta. Se a gente pensa que a NR1 nos obriga a trazer as pessoas, colaboradoras, participantes do processo, a gente está falando de escuta. Se a gente está falando de um dado que é real e que ele não está contaminado, ele precisa gerar confiança. Eu só gero confiança se eu escutar. Então, pensando em gerar dados para eu ter um ponto de partida e que esse dado ele não seja contaminado, ou seja, que as minhas ações de fato vão surtir efeito e eu vou conseguir medir para pleitear mais verbas, para que mais dinheiros façam mais coisas, eu vou precisar construir ações que realmente dialoguem e mudem a cultura para melhor. Então, não dá para começar nada sem essa escuta real, né? Então, a gente vai precisar ouvir as pessoas atentamente e, sobretudo, devolver aquilo que está no nosso alcance de ser feito para que o caldo da confiança aumente, né? E com isso a gente consiga mudar. Porque, é fato, quem está tomando decisão está olhando para negócio, está olhando para mercado, está olhando para tendência e não está olhando para as pessoas. E a gente precisa confrontar, a gente precisa rebater o que está sendo pedido, porque muitas das vezes não é o pedido certo que vai fazer a diferença para o negócio. Porque o meu olhar ele está cabestrado aquele sentido, aquele rumo. E eu que sou RH e eu que sou líder, devo ter obrigatoriamente esses dados de pessoas mais reais possível. E para fechar, quando a gente pensa em negócios, né, a Inês falou a questão financeira do tigrinho, apostas, a realidade da vida, né? A gente não Uhum. muda dobras de páginas de marketing, a cor do botão, a gente não coloca os diferenciais do produto à toa, a gente está o tempo todo fazendo pesquisa com o usuário, discovery contínuo, né? Então, se muda o comportamento do meu consumidor final, automaticamente vai mudar a maneira como eu comunico, a peça do Marte vai deixar de ser texto, vai passar a ser vídeo, vai deixar de ser longo, vai ser curto. Agora a gente volta para a imagem porque é o que as pessoas querem consumir. As pessoas estão saindo do digital e vindo para o analógico, então aquelas Polaroids, enfim, tá super em alta de novo. Perceba que o negócio ele vai perseguindo o comportamento. Então a gente também precisa perseguir comportamento de quem tá com a gente. E quem tá com a gente tá adoecido, né? Então não tem como a gente partir sem a escuta. Acho que é um pouco disso. Maravilhoso. Maravilhoso, gente. O melhor de tudo é ouvir vocês. Então, queria agradecer a vocês pela participação, por compartilharem tantas coisas importantes.
E agradecer também a presença de quem ficou com a gente até o final. Acessem o nosso QR Code, respondam a nossa pesquisa e usem esse material. A ideia mesmo é a gente se fortalecer aqui como grupo. Acho que se cada pessoa que está aqui com a gente sair e se tornar um representante, né, dessas pautas que a gente está trazendo, desse olhar que a gente está trazendo, com certeza o impacto vai ser gigantesco. E a gente se vê numa próxima oportunidade. O Els segue à disposição para apoiar você e a sua empresa em qualquer estágio dessa maturidade emocional que vocês estejam nesse momento. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Até a próxima. E quando a gente olha para os nossos resultados de Wells, nós temos também um alto nível de engajamento, porque ali os colaboradores relatam que encontram, de fato, profissionais habilitados e capacitados para poder cuidar de determinada situação e necessidade do colaborador.